Depois do sucesso de Torto Arado e Dora Maar ou A Odisseia, o escritor Itamar Vieira Júnior, vencedor dos prêmios Oceanos, Leia e Jabuti, acaba de publicar Salvar o Fogo. O romance se passa num povoado rural da Bahia e lança luz sobre a dimensão colonialista do conflito entre crenças religiosas. Depois do êxito do Torto Arado, você publica Salvar o Fogo. Que vínculos você vê entre os dois romances? Eu vejo muitas semelhanças, né? Afinal, é uma história que se deriva da outra. Há muitos pontos de contato, né? Por fim, a história fala também sobre a relação de homens e mulheres com a terra, como acontece em Torto Arado, mas também há pontos de afastamento, de divergência. Se a família possibilitava laços de solidariedade, né, muito fortes, muito presentes em Torto Arado, a comunidade em si, né, a comunidade à volta daquela família. O mesmo não acontece com Salvar o Fogo. A gente vê semelhanças tanto de conteúdo quanto também estruturais, né? Sim. Como, por exemplo, a presença de diferentes narradores, as diversas partes do livro, né? Isso também vem um pouco do Torto Arado, mas de uma maneira completamente diferente, por outro lado, né? Talvez eu tenha inaugurado uma forma de narrar essa história que pretendo continuar de uma maneira mais ampla. Os narradores que estão em Salvar o Fogo, tanto em Torto Arado quanto em Salvar o Fogo, eles se revezam na narrativa com a tentativa de dar uma história mais ampla para o leitor, né? A partir dos seus pontos de vista, de sua perspectiva. A gente tem em cena várias personagens, mas sobretudo Moisés e Luzia, que são irmãos, com uma diferença de idade grande, dentro de uma relação de parentesco bastante obscura, que vai se desvelando ao longo da narrativa. E aí você tem uma série de outras personagens que se agregam e tem também um elemento predominante no livro, que é a questão religiosa, no confronto de tradições ancestrais da cidade de Tapera, né? Com o mosteiro cristão, católico, que existe na cidade ancestralmente também. Esse conflito é ancestral em si, né? Então, a gente tem aí personagens que encarnam diferentes formas de viver este confronto entre culturas, né? A história inicia com Moisés, o Moisés contando um pouco da infância, né, de como ele é um irmão temporão que estava muito distante dos outros irmãos em relação à idade, como ele foi criado por essa irmã mais velha. E também de como a vida dele muda, né, com a relação que ele estabelece com a igreja, com o mosteiro. A Luzia é uma mulher que a gente não sabe no início da história por quê, mas ela é hostilizada pela comunidade onde ela vive e com uma forma dela se proteger, ela vai trabalhar na igreja, né, ela trabalha como lavadeira dos monges desse mosteiro, o Mosteiro de Santo Antônio do Paraguaçu. E a partir dessa história, a gente vai conhecendo de maneira mais detida a história da comunidade, a história de uma família, né, que vem de muito tempo, mas também uma história de toda uma região, né, que por fim conta um pouco da nossa história, a história desse Brasil, a partir daquele microcosmo da Tapera do Paraguaçu. Em Salvar o Fogo, a religião ela adentra mais a partir da perspectiva institucional, né? E a ideia é lembrar, é recordar de como a igreja foi um personagem importantíssimo para o sucesso do empreendimento colonial escravista no Brasil. Há um elemento nos seus dois romances, né, neste e no Torto Arado, que é o lugar de protagonista das personagens femininas. Isso muitas vezes é visto como assim, uma atitude do escritor que quer restituir a voz, uma voz que foi apagada, mas me parece que é muito mais orgânico isso no romance, no sentido de que a mulher, por não estar
e isso é fruto do machismo, inserida no mundo pragmático do trabalho, da exploração da terra, ela está mais próxima de uma relação sensível com a natureza e com as tradições. Então, é muito consequente, não é simplesmente porque você quis fazer um romance que tem um caráter feminista. Não, é consequente com uma percepção de mundo que foge da percepção dominante pragmática, enfim, derivada da razão científica. Talvez eu seja um bom observador e desde criança vivi cercado dessas mulheres que me ensinaram muita coisa sobre suas vidas, suas histórias e trajetórias. Depois, eu fico pensando que se a gente vai falar, se é uma história que toca no empreendimento colonial e escravista, eu fico pensando que esse empreendimento foi gestado e projetado por homens. Então, as mulheres quase que não participaram disso ativamente, né? Elas eram ali coadjuvantes disso. E pensar em algo que foi essa ideia do patriarcado introjetada a partir do colonialismo. Se eu for pensar no que existia antes, a gente sabe que não era tão maravilhoso, mas eu penso que as mulheres tinham voz e tinham mais vez naquilo que faziam e na sua sociedade. Então seria também uma forma de restituir, se é uma história que se pretende apontar para os traumas que ficaram de tudo isso, o legado do colonialismo, incluindo o patriarcado, né? Talvez seja uma história que também tente devolver o protagonismo matricial, né? o protagonismo matriarcal para essas personagens, para que elas possam contar a história de outra maneira também. Baiana, baiana. Do ponto de vista da ambientação do livro, que diferença há entre Torturado e Salvar o Fogo? Torturado é uma história mais profunda, que está lá na Chapada Diamantina, uma área que, embora tenha sido explorada no século XIX, ainda permanece, de alguma maneira, protegida, né, preservada. É interessante porque o rio Paraguaçu, que existe em Salvar o Fogo, que é um rio real, ele nasce na Chapada Diamantina. Mas a história de Salvar o Fogo já está mais próxima à capital, está no recôncavo, né, várias da Bahia. Personagens saem e Pra voltam, capital, né? Vai e voltam. Algumas não voltam mais, procurando. A cidade já atrai, né, com suas luzes, aquelas personagens que estão ali numa região mais próxima. Esse rio talvez seja esse elemento geográfico que une essas paisagens e de uma certa maneira, é uma metáfora sobre essa narrativa que flui, que continua, né? E que a gente imagina que vai desaguar lá na Baía de Todos os Santos, né? Desaguar na cidade grande. Eu gosto muito de pensar, Manuel, que a paisagem, ela não é um cenário ou um palco onde as personagens estão atuando. A paisagem atravessa de uma maneira definitiva essas personagens. Como é que você está concebendo a inserção desses dois livros dentro da sua produção? Quando eu comecei Torturado, eu não imaginava que a história se desdobraria, mas lá pelo meio da história, eu já percebi que eu não conseguiria dar conta de tudo que eu queria narrar, até porque muda a perspectiva, o lugar. Então, naquele momento eu sabia que já teria continuidade. Eu conversei com o editor apresentando o livro e tudo, e naquele momento eu já disse, olha, esse livro, Torturado, nem tinha sido publicado no Brasil. É o começo de um projeto maior. O que eu penso é que essa história se encerra num próximo livro, que eu não sei quando... Bom, eu já tenho o material, mas não sei quando ele será escrito, quando ele será concluído. Enfim, mas eu acho que é uma história que vai fechar esse ciclo. Eu vou cantar com muita alegria, apresentar essas baianas da O regionalismo dos anos 1930 e 40 foi um dos movimentos mais vigorosos da literatura brasileira. Autores como os nordestinos Raquel de Queiroz e Graciliano Ramos ou o gaúcho Érico Veríssimo buscaram, pelo mergulho no Brasil profundo, representar as tensões de base de um país que se modernizava, porém conservando traços arcaicos de um passado de escravidão e patriarcalismo. Menino, vai cortar uns galhos de marmeleiro para esticar o couro.
O caráter engajado da ficção regionalista deu um sentido político ao projeto, herdado do romantismo e do modernismo, de criar uma identidade e uma linguagem brasileiras. Surgem daí personagens de extração popular, jagunços, retirantes e, sobretudo, trabalhadores rurais em conflito com proprietários de terra e estruturas de poder, como em Cacau, de Jorge Amado, ou Fogo Morto, de José Lins do Rego. Com o surto de urbanização dos anos 50 e 60, o eixo da literatura se desloca do campo para a cidade, com escritores como Dalton Trevisan, Clarice Lispector, João Antônio e Rubem Fonseca. As sucessivas crises da modernização brasileira, porém, levaram alguns autores recentes a fazer uma viagem ficcional de regresso àquele Brasil profundo, agora desfigurado e trazendo outros tipos de conflitos e protagonistas. Márcio Souza e Milton Ratum fizeram de suas raízes amazônicas o ponto de partida para narrativas que enfocam formas de exploração mais predatórias e diferentes etnias. De indígenas a imigrantes libaneses, que dão nova dimensão à diversidade brasileira. É segura que sabe cozinhar? O senhor me leva e vai ver. E quanto você quer ganhar? O que o senhor quiser pagar. O Nordeste, mais uma vez, está na vanguarda desse retorno às origens. Em Coivara da Memória, o sergipano Francisco Dantas confronta, de modo crítico e de um ponto de vista moderno, o embrutecimento provocado pelos laços comunitários. E Galileia, do cearense Ronaldo Correia de Brito, investiga as consequências locais da diáspora e da frustração dos sonhos de emancipação. Já com o pernambucano Raimundo Carreiro, a dimensão existencial ganha conotações que misturam angústia religiosa e violência sexual, mas, ao mesmo tempo, um resgate de tradições populares como forma de resistência, principalmente feminina, que ecoa na obra do mais novo autor dessa onda literária, o baiano Itamar Vieira Júnior, autor do celebrado Torto Arado e do recém-lançado Salvar o Fogo, romances que têm protagonistas mulheres e resgatam um imaginário mítico que identifica e enfrenta as dimensões simbólicas de formas antigas e contemporâneas de colonização. Depois do intervalo, um bate-papo com o editor e escritor José Luiz Tarran, que acaba de lançar um intrépido livreiro nos trópicos. O Entre Linhas volta já. Livreiro e editor, José Luiz Tarran faz sua estreia literária com Um Intrépido Livreiro nos Trópicos, crônicas, causos e resmungos. A publicação reúne reflexões e passagens saborosas sobre a trajetória do criador da Tarrafa Literária, um dos festivais de literatura mais tradicionais do país, que acontece na cidade de Santos, onde o Entre Linhas conversou com ele. José Luiz, livreiro, editor e agora autor, cronista. O que essa sua trajetória fala sobre a vida literária da cidade de Santos? Eu sou um citador profissional, porque a gente vive, você também vive próximo de muitos livros e vem as frases muito melhores do que as nossas para exemplificar. Mas eu acho que é um ator italiano, o diretor, que falou: bom da vida é se fossem duas, uma ensaiando, outra valendo. Mas não é. E eu acho que essa soma de rótulos, chapéus, que eu brinco, papéis, né? Elas são um caminho de linguagem mesmo. São linguagens que se sobrepõem e que eu vou abraçando todas elas, né? Então Santos se mistura também aos textos, com o desafio também de tentar não ser desinteressante para um leitor. Não ser bairrista. É não ser bairrista, o bairrista do jeito errado. Mas isso diz muito respeito à cidade de Santos, porque afinal das contas você tem uma livraria de rua, que é a Realejo, cuja história você conta no Intrépido Livreiro nos Trópicos. Você é editor de livros, alguns deles que tratam da cidade de Santos ou são de autores da cidade de Santos. E você é daqui, suas memórias estão impregnadas pela cidade. Então, a sua trajetória traduz muito essa vida literária santista, mas ao mesmo tempo um esforço para fazer com que ela sobreviva em todos os lugares do mundo, né, em que as pequenas iniciativas literárias estão sendo tragadas, né, pela tecnologia, pela comunicação visual, etc. A cidade é protagonista,
É um livro nascido da experiência de uma livraria de rua, predominantemente, apesar de ter textos em outros cenários. E ele representa uma bibliografia, vamos dizer assim, não tão grande, mas uma bibliografia que também se serve, se nutre e respira de dentro de livrarias. Ou, se você quiser expandir um pouquinho, de bibliotecas, leitores. Eu acho importante a gente iluminar grifar esses lugares, né? Para que eles se sintam também lembrados, fortalecidos, que a gente crie não algo como uma associação, algo como, vamos lá nas citações, o Groucho Marx falava: desconfio do clube que me aceite como sócio, esse clube não é sério. Então, assim, não é uma associação, uma liga, eu não gosto, né? não é, mas é iluminar, grifar caras que tenham essas características. E sim, eu acho que a gente tem um poder do atendimento numa livraria, de construir uma relação com o leitor. Acho que as livrarias de rua, elas são o melhor exemplo para isso. Muita coisa que você acabou de falar pra gente está aqui no Intrépido Livreiro nos Trópicos, um livro que você dividiu em 4 partes. Conta para o nosso espectador que partes são essas, como é que você organizou essas crônicas. Sim, o livro tem uns artigos um pouco mais estruturados, que são mais longos e que olham mais para o trabalho do livreiro, para o trabalho do editor também, do produtor de eventos. São artigos que pensam esses ofícios. A outra parte são dos encontros, que com a permissão da vaidade do ofício eu vou falar muito sobre encontros que eu tive ao longo de 30 anos de carreira. Cita alguns desses encontros. Por exemplo, o Contar do Caligares, por exemplo, né? Esse foi um dos encontros, a gente até jogou sinuca. Quando a gente tem um evento, por exemplo, num bate-papo com plateia, no qual eu também me aventuro a fazer o que você está fazendo, que é muito difícil, que é entrevistar os autores. Eu me aventuro nisso e aí eu passo o dia, se possível, com o convidado, porque a gente constrói também algo ao longo do dia. Tem uma parte do livro que parece fortemente a experiência da pandemia também, que foi algo muito forte para todos nós, de forma dramática, né? Não é glamorizar sofrimento, acho que é um erro, mas ao mesmo tempo a gente tem que grifar também experiências vividas lá. Os resmungos, as pessoas adoram, Manuel, porque são as horas que eu me dou mal aqui no atendimento, sabe? Algum cliente faz uma pergunta curiosa e aí eu resmungo mesmo. É um direito do livreiro que eu exercito no livro. E alguns desses resmungos são frases soltas, são anotações, aforismos, a gente poderia dizer. Mas como é que eles surgem? Um desaforismo surgem de pé no balcão. O cliente vem e me faz uma pergunta totalmente inesperada e ao virar as costas eu me vingo, escrevo um resmungo de pé, coloco na rede e aí eu vejo a popularidade do resmungo. Uma coisa interessante do ponto de vista mais ensaístico que está contido nessas crônicas é que você fala que a leitura é um remédio contra as fake news. E eu acho que essa mensagem hoje é bastante importante. Muitas pessoas esqueceram de analisar as fontes do que leem, né? Talvez talvez não, a questão dos veículos de comunicação, a tecnologia brigando com o conteúdo, desvalorizando a imprensa, o veículo. Eu acho que o que está num livro passou por muitos testes até chegar a virar os bons livros, né? Vamos dizer assim. Mas até um livro menos bom, ele tem muitos testes até chegar lá. Dificilmente vai ter algo muito irresponsável, muito solto demais. E não é censura, é você valorizar a informação. Filtros, mediações, né? Sim. Quer dizer, o editor, o revisor, enfim, as pessoas que escrevem a orelha, que podem identificar, avalizam aquilo, se aquilo tem consistência ou não, né? Sim, tem uma comunidade atrás de cada obra. O livro exige um pouco da gente. E essa exigência virou um remédio dentro desse mundo acelerado como está.
né? Então, assim, eu teria muitos livros para indicar, mas hoje eu vou indicar um livro do meu autor favorito, o José Saramago, que é um ensaio sobre a cegueira. Nesse livro, a humanidade, né, é uma distopia, a humanidade passa por uma espécie de cegueira branca, né? E você espera que dentro dessa catástrofe as pessoas vão se ajudar, né? E muito pelo contrário, é nesse momento que a gente vê ali o lado animal, né, do ser humano se instalar. Então é um livro muito forte que marcou a minha vida e também fez eu me apaixonar pelo autor. A minha indicação é esse livro do Tomás Hickman de Barros e do Miguel Lago, que se chama Do que Falamos Quando Falamos de Populismo. São dois cientistas políticos brasileiros que fizeram carreira fora. E o livro esclarece um conceito que está sendo mobilizado muito frequentemente no debate político, que é o conceito de populismo, e que é muito mal definido do ponto de vista conceitual. Então eles tentam recuperar a história do conceito, as aplicações que o conceito teve no debate público brasileiro, na historiografia brasileira, o que é que o termo significou no contexto dos chamados populismos da América Latina, e a partir de uma interpretação de dois autores contemporâneos, um já falecido, que é o Ernesto Laclau, argentino, e a outra é Chantal Mouffe, uma belga, eles tentam propor uma nova interpretação para o termo, a partir da qual, por exemplo, atores políticos tão diversos quanto Lula e Bolsonaro possam ser chamados rigorosamente de populistas. O livro que eu indico é Ricardo e Vânia, do Chico Felitti. Ele fala de uma história de amor, só que diferente da maioria dos livros de história de amor, ele é de uma história real. Então, é um livro que acabou me impactando mais por causa disso. Encontro de dois clássicos, Lições sobre Dom Quixote, reúne os textos que o romancista russo Vladimir Nabokov escreveu como base do curso sobre a obra-prima de Cervantes que deu na Universidade de Harvard nos anos 50. Traduzido do polonês por Marcelo Paiva de Souza, para isso foi chamado reúne poemas de Czesław Miłosz, Prêmio Nobel de 1980. Em Poesia Fóssil, o paulista Marco Catalão escreve poemas que exploram, com erudição e humor, as raízes etimológicas de palavras da língua portuguesa. E Homens Choram é livro para público infantil em que o ilustrador e escritor catalão Joan Turu desfaz com delicadeza os estereótipos sobre a masculinidade. O Entre Linhas de hoje termina lembrando de Luiz da Câmara Cascudo, que nasceu em 1898 e morreu em 1986, na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Antropólogo e historiador, crítico e dicionarista, Câmara Cascudo mapeou em sua obra robusta e premiada toda a riqueza da cultura popular brasileira. Até semana que vem. Toda a minha vida se resume naqueles dois versos de Afrânio Peixoto. Ensinou e escreveu. Nada mais aconteceu. Sou de famílias tradicionais do norte de Portugal e da ilha de São Miguel dos Açores, vindas para o Rio Grande do Norte no começo do século XVIII. Não tiveram grande notoriedade, nem nota de desabono. Foram proprietários, fazendeiros, pequenos industriais, membros do Partido Conservador. Por isso é que eu sou cascudo. Não o escaravelho, nem o peixe, o Pecóstomo loricale, mas simplesmente porque meu avô paterno era um dos chefes do Partido Conservador. E o Partido Conservador, que chamavam Saquarema, também tinha um apelido de Partido Cascudo,
quer dizer teimoso, obstinado, e deram para chamar meu avô de um velho cascudo. Como eu sou filho único, para não desaparecer o título, comecei a usar também porque meu pai foi o único a usar. Assim, não há família Cascudo. É um apelido que se tornou patronímico. Outra personagem que aparece aqui é um nome dos mais importantes da cultura santista, que é um compositor, Gilberto Mendes, que definiu a sua livraria como a Shakespeare & Company dos trópicos. Ele brincava muito comigo e ele falava, estou aqui para uma inspeção cultural. E aí ele falava, você é o Silvio Beach, tem a Sylvia Beach, né, da Shakespeare & Company, você é o Silvio Beach, você é a Shakespeare & Company dos trópicos.